Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pão Diário Cast, nosso podcast aqui do Pão Diário semanal, onde nós conversamos sobre várias temáticas da vida cristã, de autores clássicos, de livros clássicos que nós temos por aqui. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a vida e obra de Charles Spurgeon. Nós temos uma convidada muito especial, que é a Deise Fontoura. Ela é a nossa especialista aqui da temática, né? Você que nos acompanha há um tempo já viu ela muitas vezes por aqui, já acompanhou esse conhecimento todo da Deise, né, Deise? Então, seja muito bem-vinda. Para quem não te conhece, pode se apresentar, por favor. Obrigada, Lana. Gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou a Deise, tenho trabalhado em material do Spurgeon há bastante tempo, desenvolvido, né, livros e materiais do Spurgeon para o Pão Diário. E há uma piada interna que diz que eu sou a mulher do Spurgeon. Ele era casado, tá? Eu sou casada também. Mas é que é a mulher que sabe das coisas do Spurgeon. Então, assim, que nossa conversa hoje seja legal nesse sentido da gente compartilhar a respeito da vida e obra desse homem que é tão importante, né? Ele trouxe tanta contribuição para a igreja, já traz há mais de 2 séculos, enfim, um século e meio na realidade, então vale muito a pena. E lembrando, né, para você que está nos acompanhando, se você chegou agora aqui no Pão Diário, se não conhece muito bem, nós também temos a editora Publicações Pão Diário, né? Nossa loja é publicações.com.br, e lá você vai poder encontrar diversos materiais de Spurgeon. Nós temos o Devocional de Dia com Spurgeon, tem o Tesouro de Davi, que é uma obra completa sobre os Salmos, temos os Sermões de Spurgeon, tem outros devocionais de Spurgeon, tem o livro da esposa do Spurgeon, a Susana. Enfim, temos muitos conteúdos que você pode aproveitar. A Deise foi a responsável editorial pela maioria deles, pelo menos, né, Deise, se não todos. Então, esse bate-papo aqui de hoje vai ser sobre a vida e obra dele, mas tudo isso que a gente está falando, você pode aproveitar e usufruir desse conhecimento do Spurgeon também nos materiais que nós temos na nossa loja. Então, Deise, mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui. E esse bate-papo de hoje, na verdade, a nossa ideia é trazer um panorama, né, geral sobre quem foi Spurgeon, sobre as suas obras. Então, eu queria que você começasse contando pra gente, né, sobre todos os teus, a partir de todos os teus estudos, né, todo o conhecimento que você tem de Spurgeon, contar como que foi esse contexto histórico em que Spurgeon viveu e cresceu. Interessante. Spurgeon se converteu bem. Ele foi criado, vamos começar do começo, então, né? Ele foi criado dentro de uma família cristã, mas isso não quer dizer que você seja convertido. Então, Spurgeon se converteu mesmo aos 16 anos, segundo o que ele mesmo conta, né? No momento de angústia, de que ele estava sentindo a perdição dele, para escapar de uma nevasca, ele entrou numa igrejinha e quem estava pregando era um homem muito simples, e esse homem muito simples, de repente, começou a usar uma passagem de Isaías, que dizia: olhem para mim e sejam salvos. E, de repente, esse homem virou para o Spurgeon e falou: moço, você olhe para Jesus e seja salvo. E naquele dia, então, Spurgeon entregou a vida dele para Jesus, e ele fala que ele saiu da igreja assim, estava, né, como já falei, nevando. Então ele disse que ele tinha vontade de contar de Jesus para as pedras da rua, porque, enfim, ele estava realmente muito feliz. Spurgeon viveu no século XIX, nasceu e morreu no século XIX, um século de muitas transformações históricas, né? É a época da Revolução Industrial, é a época que a escravidão está terminando, ainda há uma luta contra a escravidão, mas ela está terminando. É a época da Rainha Vitória, então uma época que influenciou não apenas a Inglaterra, da onde o Spurgeon era, mas boa parte do mundo, né? Muita coisa que veio da Inglaterra, por exemplo, a Revolução Industrial, né, que trouxe muita coisa boa, mas que trouxe um tipo de trabalho que não era escravo, mas era opressor, onde até crianças trabalhavam. O Spurgeon, ele é um cara
muito conectado com o tempo dele e que trata desses temas difíceis. Ele não tem medo de tratar desses temas, não de um ponto de vista político, porque esse não era o objetivo de Spurgeon, nunca foi, mas bem pelo contrário, ele trata de todos esses temas de um ponto de vista bíblico, e isso que torna ele tão relevante, perdão. E é isso que a gente tem que aprender, né? A viver dentro do nosso tempo, ter respostas para o nosso tempo fundamentadas na palavra de Deus e não em filosofias, ideologias e até teologias, né? A gente tem que ter resposta de Deus mesmo. E você comentou então, né, como que ele se converteu, né, como que ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E a partir disso, né, ele foi obviamente crescendo na sua vida com Deus e tudo mais. E como que começou então o ministério em si do Spurgeon? Menina, começou no mesmo ano. Ele tinha 16 anos, ele era muito novinho e já estava lá. Ele, na realidade, foi fazer uma escola, que não era uma escola de pastores, mas era uma escola que preparava ministros. E ele começou a dar aula de escola dominical aos 16 anos. E aí, um dia, o diretor dessa escola que ele estava, ele mandava, enviava, né, os seus alunos para lugares para ir pregar. E aí um dia ele chegou para o Spurgeon e falou: você vai acompanhando fulano de tal. Desculpa, eu não vou lembrar os nomes, tá, pessoal? E aí o Spurgeon foi todo feliz. Ai, que bom, eu vou acompanhar o fulano. E, só que no meio do caminho, esse irmão que estava junto com ele falou assim: Spurgeon, eu não sei pregar. Quem vai pregar hoje é você. Aí o Spurgeon falou: mas eu não tenho nada preparado. E aí esse irmão falou para ele: olha, você acabou de dar uma boa aula de escola dominical. Então o que você vai fazer agora, a partir de agora, é orar a Deus e meditar para adaptar essa mensagem para um sermão. Aí Spurgeon disse que foi o resto do caminho, e o irmão orando com ele e tudo mais. Bom, chegou lá na igreja que não era mais que uma choupana, um lugar bem simples, e onde se reuniam pessoas também muito simples, né, trabalhadores da agricultura e tudo mais, e ele pregou. E quando terminou o sermão, os irmãos da igreja viraram para ele e disseram assim: rapaz, quantos anos você tem? E ele era muito bem-humorado, Spurgeon, né? Ele falou assim: eu tenho menos de 60. Aí, é... Aí alguém virou e falou assim: mas você não tem mais de 16. E aí ele falou: irmãos, não se preocupem com a minha idade, o mais importante é Cristo. Mas os irmãos amaram ele, disseram que ele pregou muito bem, que eles se sentiram muito tocados e chamaram a Spurgeon para voltar naquele lugar. Mas o ministério mesmo, assim, pastoral, ele era muito mais velho, 19 anos. Muito mais velho. Muito mais velho, né? E é interessante porque ele começou numa cidade do interior, mas logo em seguida ele já foi chamado para uma igreja que era importante em Londres. Era uma igreja que tinha 1000 lugares para as pessoas se sentarem, só que só tinha no máximo 200 pessoas frequentando aquela igreja. Então era uma igreja que tinha enfrentado algum problema muito sério, que estava em declínio de frequência dos membros, e Spurgeon foi chamado para pregar lá uma noite. Na realidade, ele foi chamado para pregar domingo de manhã e domingo de noite. E ele pregou até foi nesse dia que ele conheceu a que seria a esposa dele, né? E é bem interessante a história deles também. É realmente uma história muito interessante. E não faz parte do script, mas eu queria que você contasse como que eles conheceram, que ficou essa dúvida no ar. Ficou no ar aí, né? Então, a Susana era mais velha do que ele, 3 anos.
E aí ela foi chamada, então, ele tinha 19, ela estava com 22 anos. E ela foi. Então, o casal que a hospedava foi de manhã e falaram para ela, depois que voltaram da igreja: você precisa ir, você precisa ver esse rapaz pregar, ele é muito bom pregador. Mas ela, quando chegou lá, ela estava acostumada com outro pastor que era muito bom, que era o pastor da igreja e tinha falecido. Por isso que Spurgeon foi convidado, né? Então, quando ela chegou lá, e ela ouviu, ela falou: ah, ele era muito estranho. Ele estava usando um colarinho clerical normal, né? Aqueles colarinhos que são mais os padres, os pastores luteranos que usam, eu acho muito bonito, né? Então ele estava usando colarinho clerical, um lenço de bolinha no bolso da frente e o cabelo todo descabelado. Aí, então, a primeira impressão que ela teve dele foi de uma pessoa muito esquisita, desajeitada, assim. Mas quando ela ouviu o rapaz pregar, ela disse que ela foi profundamente tocada no sentido de convicção de pecado também. Ela também foi uma moça que foi criada dentro da igreja, mas ela não entendia a necessidade de conversão. E foi através da mensagem dele que ela então se converteu, que ela entregou a vida dele a Cristo. Né? Então não foi assim um começo, inicialmente, os primeiros minutos, digamos assim, não foi aquele amor à primeira vista. Mas foi um amor que foi crescendo com o tempo e muito bonita. A história deles dois também é muito bonita, como um apoiava o outro, sabe? E isso é até um dos tópicos aqui, né, da conversa da pauta que a gente preparou e já foi conversando, tá um pouco lá mais para frente, mas eu quero já puxar isso, assim. Como que foi qual foi o papel dela, assim, no ministério, na vida de Spurgeon? Lógico, né? Ela foi esposa, mas, assim, o impacto do apoio dela na vida e no ministério de Spurgeon. Então, para ela foi um pouco. Ela era uma moça muito tímida. Então, para ela, inicialmente, foi meio difícil se acostumar com a popularidade do Spurgeon, porque ele já era, de repente, assim, né, a igreja lá, que, como eu falei, estava com 200 pessoas frequentando, tinha capacidade para 1.000, de repente ela já tinha mais de 1.000 pessoas frequentando e a fama dele se disseminou em Londres e ele começou a ser convidado para outros lugares. Eles já estavam namorando nessa época ah, e ela era acompanhante dele. E no começo ela sentiu muito ciúme, porque as multidões apertavam ele, né, quando ele estava chegando num auditório, e ele estava muito focado no sermão, então ele às vezes não percebia que ela estava ali atrás. E chegou uma vez que ela ficou tão para trás dele que ela falou: ah, quer saber? Vou embora também. Ele não me percebe, ele não cuida de mim, ele só quer saber de pregar o sermão. E aí ela foi para casa. Quando chegou em casa mais cedo, a mãe dela falou: o que você está fazendo aqui? Ela falou: ah, o Spurgeon, ele entra lá nos lugares, todo mundo apertando, eu vou ficando para trás, não dá bola para mim, eu não consigo me aproximar dele. E aí a mãe dela deu um conselho muito sábio: olha, minha filha, ele vai ter que escolher entre você e o ministério que Deus deu para ele. Eu espero que você não ponha esse tipo de decisão para ele, porque esse rapaz te ama muito. E aí ela disse que ali ela entendeu que o ministério dela seria justamente apoiar o marido, perdão, estar do lado dele em todas as ocasiões. Ele chegou desesperado, depois do culto ele chegou desesperado na casa dela: meu Deus, eu perdi a Suzana, perdi a Suzana. Desculpa. Aí a mãe dela veio: não, peraí, ela chegou antes de você, e os dois conversaram, ele pediu perdão para ela, e ela pediu perdão para ele. Então ela foi uma mulher que o apoiou muito, mas ele também foi um homem que a apoiou muito, sabe? Então, assim, sabe aquele casal bíblico, Priscila e Áquila?
que os dois eram duas pessoas muito grandes e muito influentes na igreja, o Spurgeon era assim com a esposa. Embora, claro, ele fosse o cara mais conhecido e tudo mais, ele sempre atribuiu muito mérito a ela pelo ministério dele. E depois, quando ela começou um ministério, que era de distribuição de livros para os pastores mais pobres, e depois de distribuição de comida e roupa para os pastores mais pobres, de toda a Inglaterra, ele era o cara que aí era ele que estava por trás. E ela escreveu na igreja deles, aí eles já tinham mudado para o tabernáculo metropolitano, onde cabia 6.000 pessoas, e eles tinham uma revista mensal. Ela escreveu um artigo assim, bem incisivo. Como que a igreja pode esperar que um pastor pregue bem quando ele não tem material de pesquisa? Hoje nós temos a internet, nós vivemos num outro mundo. Mas até bem pouco tempo atrás, o pastor que não tinha livro, ele não tinha onde pesquisar mesmo. E essa era a reclamação da Suzana. Como que vocês podem comparar esses outros pastores ao meu marido, que é, por exemplo, uma pessoa que tem muitos livros e que se dedica muito a pesquisar? Então, se vocês querem boas mensagens do púlpito de vocês, façam favor, invistam, né, no ministério, na biblioteca dos seus pastores, e, gente, veio gente de tudo quanto é lado, e ela montou uma fundação para arrecadar fundos para isso, e ela começou a distribuir esses livros para os pastores. E depois, quando eles iam entregar os livros, ela falou: gente, não dá para acreditar que tem criança, filha de pastor, passando fome. A congregação não se mobiliza, não se condói com isso. Aí ela pôs toda a Inglaterra também para trabalhar em função de ajudar os pastores mais pobres, né? Então, assim, o ministério deles, eles andavam muito juntos, e isso é muito bonito. E até falando um pouquinho agora das influências que o Spurgeon teve para o seu ministério, né? Porque, logicamente, ele foi influência para muitos outros, né, no futuro. Mas quais foram as influências para o ministério do Spurgeon? Gente, quando ele morreu, a biblioteca dele tinha 10.000 livros. Então, ele tinha muita gente que influenciou a vida dele. E é muito interessante porque, embora Spurgeon fosse um calvinista, ele não se limitava a ouvir só calvinistas. Ele entendia que Deus falava e fala com pessoas que têm teologia diferente da gente. Então, vamos lá. O livro que o Spurgeon, até estou com ele aqui do lado, né? O livro que o Spurgeon mais amava era O Peregrino. E ele citava em muitos sermões, muitos escritos dele, ele citava O Peregrino. Calvino, sem dúvida nenhuma, era uma grande influência. Muitos puritanos eram do passado, inclusive o John Bunyan, né, o autor do Peregrino, mas muitos outros puritanos também influenciaram muito Spurgeon, tanto que alguns até chamam ele de o último dos puritanos. Mas ele também era muito influenciado por John Wesley, que era um anglicano, né? Morreu anglicano, apesar de o movimento metodista ter começado a partir da pregação do John Wesley. Ele era muito influenciado, e John Wesley ser um arminiano, ou seja, uma teologia diferente da de Calvino, mas ele dizia: se já existiu um anjo andando na terra, o nome dele era John Wesley. Então, assim, ele foi um homem que teve muitas influências. E essa tua pergunta é muito legal, sabe, Lana? Porque, assim, ninguém se constrói sozinho. Nós somos construídos por Deus, mas Deus coloca no nosso caminho pessoas para nos edificar. E se você não atribui crédito a essas pessoas que fizeram, que te ajudaram na tua reflexão, que te ajudaram no teu crescimento espiritual, que te ajudaram no teu crescimento
no caso do Spurgeon, ministerial, você está sendo muito egoísta, e essa não era uma característica dele. Se você lê os sermões ou os outros livros, você mencionou aí, por exemplo, o Tesouro de Davi. O Tesouro de Davi é um livro que tem, assim, boa parte dele é escrito por Spurgeon, mas eu acho que é o livro do Spurgeon onde mais há citações de outros autores, porque ele também queria que os leitores dele ouvissem o que os outros autores falavam, sabe? Então, quem foi influência? Muita gente foi influência sobre a vida dele. E é muito incrível, porque como você falou, ninguém se constrói sozinho, né? E isso com certeza deu base para que o ministério dele fosse tão impactante, né? E daí já vamos encaminhando para o próximo tópico. Eu queria perguntar quais foram os impactos do ministério do Spurgeon, né, no contexto, ali na época que ele estava, mas principalmente também na questão do avivamento da Inglaterra. Ai, olha, ele realmente teve muito impacto. Uma das coisas que é legal a gente saber, por exemplo, né, voltando na tua pergunta anterior, quem foram as pessoas que influenciaram, ele teve, inclusive, contemporâneos dele que o influenciaram, e um deles era George Miller, que é aquele famoso homem de fé que fundou não sei quantos orfanatos, que nunca pediu oferta para ninguém, mas que nunca faltou nada para os órfãos do orfanato dele. E influenciado por ele, Spurgeon também fundou 6 orfanatos. Então, veja, não era uma competição, era uma necessidade tão grande na Inglaterra que mesmo todos os orfanatos que George Miller estava fundando não dava conta de atender a quantidade de órfãos. Então, esse foi um impacto que, digamos, esses 2 grandes homens de Deus trouxeram para a Inglaterra. Tiraram crianças da rua para dar a elas um abrigo, educação, comida, roupa, enfim. A gente hoje não consegue imaginar isso, gente. Eles sofriam muito com pragas e coisas, e o acesso a médico era muito difícil. Então, muita criança ficava órfã, muita mulher ficava viúva, e essa era outra preocupação do Spurgeon. O povo inglês, ainda hoje, eles tradicionalmente bebem bastante, mas na época de Spurgeon era mais ainda. E Spurgeon falava contra isso, né, dos danos que a embriaguez trazia à sociedade inglesa e no geral, né? Ele era um abolicionista, essa é outra área onde ele influenciou. Ele chegou a ser convidado para pregar nos Estados Unidos, e um grupo de cristãos do Texas se revoltou que Spurgeon estava indo para os Estados Unidos, queimaram todos os livros que tinha naquela cidade do Texas, que eu não vou lembrar agora, tá? E falou que se Spurgeon pisasse na cidade deles, eles iam matá-lo. Cristãos, eu estou falando, tá? Que eram, então, a favor da escravidão. E Spurgeon, ele era completamente contra. Então, assim, as influências dele, elas foram e continuam sendo espirituais. Quanta gente já leu Spurgeon ao longo desse século e meio, mais ou menos, né, da morte dele. Quantas pessoas ainda vão ler? Então, ele tem uma influência na questão do avivamento, né, que foi uma das coisas que você perguntou. Ele era um pregador mais informal. E é engraçado, porque nós hoje vivemos de um tempo de pastor pregando de jeans e camiseta, nada contra, né? E ele pregava de terno. Só que os pregadores da época dele eram tão formais e só daquele que só pode ficar segurando no púlpito o tempo inteiro e não pode se movimentar, né, ali no tablado, e uma linguagem formal, super culta. E Spurgeon não, ele era um homem muito popular.
tanto que na igreja dele a frequência era muito misturada de pessoas muito influentes e ricas e pessoas muito pobres, e todos se sentiam igualmente amados e tinham comunhão. Então, isso foi uma coisa muito bonita da parte dele. E continuando nessa linha das influências, né, a gente falou sobre os principais homens de Deus, enfim, que influenciaram a vida do Spurgeon, mas existem alguns que foram diretamente influenciados por ele depois, assim, tipo, também grandes homens de Deus que hoje a gente sabe que Spurgeon foi uma grande referência? Tem alguns dos pregadores mais famosos do século XX, a W. Tozer, que também era arminiano, né? Também foi muito influenciado por Spurgeon. Lana, eu não vou lembrar agora o nome de... São, inclusive, pregadores que morreram bem recentemente. Quer dizer, bem recentemente, assim, há 10 Sim. anos, né? Mas homens que morreram já com uma idade e que realmente e eles são muito influentes. J.I. Packer foi um deles. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas são homens que citavam muito Spurgeon como um referencial na vida deles, inclusive pela capacidade dele de se comunicar com pobres e ricos e todo mundo entender igualmente, sabe? E eu vou aproveitar para já fazer o momento jabá aqui do Pão Diário. Mas nós temos o box, né, Biblioteca de Spurgeon, que são alguns livros que continham nessa biblioteca de Spurgeon, que a Daisy falou, né, que quando ele morreu tinha milhares de livros lá. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses livros, Daisy, o impacto que eles tiveram na vida do Spurgeon e um pouquinho sobre o box em si. Isso foi uma iniciativa muito legal, porque, assim, hoje, dos 10.000 livros que Spurgeon tinha na biblioteca dele, ainda existem 6.000. Então, isso foi colocado sob a responsabilidade de uma curadoria americana. É interessante, né? Que não seja inglesa, mas é realmente de uma universidade americana. E aí, os pesquisadores, os teólogos dessa universidade, então, resolveram, dentre esses 6.000 livros que sobraram da Biblioteca de Spurgeon, eles resolveram selecionar alguns sermões desses homens que tinham influenciado muito a vida de Spurgeon, e eles separaram por temas, né? Nós temos sobre oração, sofrimento. Eu lembro da... Graça. Não, esse da graça é um outro box que a gente tem também, ou é? Eu estou com ele aqui do meu lado, deixa eu colar aqui. Não é isso mesmo, o que A nós oração e temos em sofrimento, tá português é certo. oração e sofrimento. Viu? A gente precisa de cola. Estou com a minha biblioteca aqui do lado. Aproveitei para dar uma olhadinha ali. Não, é que nós temos em português oração e sofrimento, e em inglês já tem mais, alguma coisinha. Mas, gente, são escritos... Esses 2 livros são muito tocantes, tá? Então, voltando, eles não são livros escritos por Spurgeon, mas por autores que influenciaram muito a vida de Spurgeon. Então, sim, vale muito a pena. E quem é que não gosta de saber mais sobre oração? E quem é que não gostaria de entender melhor a relação entre a fé cristã e o sofrimento, que é uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de entender, né? E a gente, então, aproveitando esse momento que a gente está falando das obras, né, e obras que inspiraram, queria que você comentasse um pouquinho sobre as principais obras do Spurgeon, que também são, né, algumas obras que nós temos aqui no Pão Diário, para você poder falar rapidinho, assim, para quem está nos escutando, para ter uma ideia de como que é o conteúdo e se, né, vai querer conhecer mais.
Então, Spurgeon, ele é muito famoso pelo comentário ao livro dos Salmos, conhecido como o Tesouro de Davi. Esse nós temos uma versão compilada dele no Pão Diário, o que facilita bastante para você carregar para lá e para cá, porque senão são 6 volumes enormes. E a pessoa que fez essa seleção dos trechos, né, de Spurgeon que estão então ali na nossa versão do Tesouro de Davi era um especialista em Spurgeon. Então, uma pessoa, digamos assim, com competência para fazer o que fez. Ele pregou mais de 3.500 sermões. Desses 3.500 sermões, nós temos muitos. Eu estou com a Bíblia de Spurgeon aqui também, né? Então, na Bíblia de Spurgeon, nós temos 16 sermões só sobre a Bíblia e o relacionamento do cristão com a Bíblia. Nós temos também, na nossa série de sermões, sermões sobre oração, sermões sobre parábolas, sobre o Sermão do Monte, sobre... Nós estamos lançando eu acho que eu não posso falar sobre isso. Por enquanto não, por enquanto não. Por enquanto não. Vamos com calma. Então, assim, nós temos ali no Pão Diário, nós temos várias séries de sermões, que é essas box que a Alana está falando ali, já falou algumas vezes para a gente, que elas são, então, o que nós fizemos? Seleções de sermões de Spurgeon a respeito de determinados assuntos. Então, ele sempre vai ser todos aqueles sermões ali, eles vão ser a respeito de um tema. E é outra coisa que eu digo para vocês que vale muito a pena. Posso colar de novo, Lana? Porque eu estou com a coleção toda aqui do meu lado. Gente, eu não lembro tudo de cabeça, tá? Nós temos, então, sobre orações, parábolas, cruz de Cristo, milagres de Jesus e o Sermão do Monte. E tem mais um saindo aí que também que é um tema super legal. Mas esse eu não posso falar. Fica de curiosidade, né, para quem quiser saber e ir acompanhando os nossos próximos lançamentos, né, Deise? Não, exatamente. Vai que você já tenha todos esses que a gente falou agora, né? Então saiba, tem mais um saindo e de um tema que é muito legal. Todos são, né? Todos são. Deise, muito obrigada por você ter participado com a gente mais uma vez, né? A Deise está sempre aí conosco, então seja muito bem-vinda para as próximas vezes, que nós sabemos que teremos mais vezes, né, Deise? Com certeza, Lana, um prazer estar com vocês. Mais uma vez, obrigada pelo convite, é uma honra. E ainda mais assim, para falar de temas tão relevantes, né? Nós não estamos falando sobre um homem, mas nós estamos falando sobre a carreira cristã de alguém que venceu em Cristo e que nos deixou um bom exemplo, né? Que a gente pensa nos apóstolos, mas ao longo da história da igreja nós temos alguns desses homens e mulheres de Deus que servem de inspiração para a gente. Sim, muito obrigada, Deise. E você que está nos acompanhando, que chegou aqui até o fim, não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, @Pão Diário Oficial, Facebook Pão Diário Oficial também, YouTube Pão Diário Brasil, e também, é claro, de conferir a nossa loja, né? Tem todos esses materiais de Spurgeon que nós falamos aqui, e mais alguns que nem deu tempo de falar, né, Deise? Que tem várias opções para você, então confira lá. Também tem o livro da Suzana Spurgeon lá no nosso site. E não esqueça de também nos acompanhar todas as semanas aqui no Pão Diário Cast. O nosso podcast mudou de horário, então é 8 horas da noite. Então, não esqueça, né? Se você está vendo que tentou entrar mais cedo e não encontrou, é por causa disso. Estamos agora todas as quintas-feiras, 8 horas da noite. E na próxima semana nós vamos falar sobre como trabalhar as suas metas com Deus, como cumprir essas metas com Deus. Nós já estamos aqui na metade do ano, em junho, mas sim, ainda é possível a gente cumprir aquelas metas que fizemos lá no comecinho do ano. Então esse vai ser o tema do nosso próximo Pão Diário Cast. E nós te esperamos então. Até semana que vem.